Bom dia, meus queridos e amados irmãos. É uma alegria poder retornar para compartilhar com os irmãos uma porção da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de saudar a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desejar que todos estejam bem e desejar que todos estejam desfrutando da presença do nosso Deus, da proteção que Ele dá e também da alegria de ser um servo e uma serva do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta oportunidade um texto que já compartilhei em outras oportunidades, mas que julgo importante retomá-lo porque nós estamos vivendo um momento em que ele se encaixa e onde ele traz uma mensagem muito especial para as nossas vidas, para a situação em que vivemos, para os nossos corações. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto em que Jesus cura um surdo mudo. O texto se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 7, os versículos de 31 a 37. E este texto será, então, uma maneira de Jesus demonstrar como é que ele cuida daqueles que são necessitados e que buscam a sua presença. Jesus é o nosso cuidador. E Jesus é aquele que olha para nós com amor e compaixão. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para refletir sobre o tema Um lugar à parte com Jesus. Diz o texto: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem. Mas, quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam, e admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz ele bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Que Deus possa abençoar na sua vida e na vida da nossa igreja, agora e para sempre, a palavra do Senhor. Um lugar a sós com Jesus. Esta é a ideia que nós encontramos no versículo 33. Versículo 33 é um versículo chave neste texto e no conjunto das lições que nós queremos destacar nesta ocasião. Um lugar a sós ou à parte com Jesus. Jesus tira aquele homem do meio da multidão e o leva consigo para um lugar onde ele pudesse cuidar dele. Que gesto pastoral maravilhoso este de Jesus. É impressionante como que nós, olhando para Jesus, podemos perceber que o fato dele ter vindo experimentar a realidade humana na sua encarnação dá a ele uma sensibilidade maravilhosa. Ele sente o que nós sentimos. Ele vê o que nós necessitamos. Ele quer tocar
em nós também para transmitir a nós a sua graça maravilhosa. Então, este é o relato da missão de Jesus entre os gentios. Jesus volta de Tiro e Sidom, que eram duas cidades gentílicas, e ele não volta pelas terras da Judéia, ou melhor dizendo, pela terra de Israel. Ele retorna dando a volta pelo outro lado do Jordão e descendo pelo que era conhecido as 10 cidades, Decápolis. E ele faz isto porque ele queria levar do seu amor, do seu ensino, do seu poder, também para fora das terras de Israel. Porque ali também muitas pessoas estavam necessitando do cuidado, da atenção e do amor de Jesus. E este amor de Jesus transbordava. E este amor de Jesus brotava do seu coração. E este amor de Jesus era dirigido para a vida dos que necessitavam do socorro bem presente do Senhor Jesus. Então, este texto nos dá um modelo de Cristo Jesus sobre como ele trata das necessidades humanas. Jesus cuida das necessidades mais importantes, mais urgentes e das mais delicadas da nossa vida. Este episódio, então, é como que Jesus fazendo um ato simbólico, um ato pelo qual ele diz a nós e a toda a humanidade: é assim que eu quero cuidar de cada um de vocês. Jesus, neste episódio, faz mais do que um milagre, faz mais do que uma demonstração do seu poder. Ele nos dá um modelo do seu cuidado, do cuidado do Deus homem, do Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Jesus que caminhou entre nós, o modo dele cuidar dos homens. Pois bem, este texto, então, é um texto simples, que narra um episódio muito característico daquelas regiões carentes do entorno do Mar da Galileia e do interior das terras de Israel e também do interior das terras da Transjordânia. Pessoas carentes, vidas rastejantes, pessoas enfermas, sem qualquer assistência, pobreza, pessoas em estado de extrema pobreza, muitas vezes sem ter o que comer, muitas vezes buscando auxílio para suas doenças e para suas necessidades em pessoas que nada mais faziam do que explorar a fé e a boa vontade daqueles homens e daquelas mulheres. Um pouquinho antes de Jesus tratar deste assunto, Jesus cuidou da mulher cananeia. Jesus, ele fazia tudo com amor, de forma gratuita e com o seu poder. Ele próprio cuidava das enfermidades, das dores, das necessidades daqueles que ele encontrava por onde passava. E não só, assim como que por acaso ele encontrava por onde passava, mas ele também
ia a lugares onde ele queria encontrar pessoas que ele, pelo seu amor e conhecimento, ele sabia que estavam ali e que estavam necessitando dele, e que se ele não passasse por ali, de outra parte, não veria socorro. Ele era o socorro bem presente na tribulação. Por isto, ele escolhia caminhos que o levavam a pessoas que necessitavam dele. Esta é uma palavra importante aqui de Marcos, porque diz que depois que ele saiu dos termos, dos limites de Tiro e Sidom, ele foi ao mar da Galileia pelo interior de Decápolis. Aqui diz confins de Decápolis, mas é pelo interior, pelas regiões mais afastadas, pelas vilas e aldeias mais necessitadas. Não pelos grandes centros. Então Jesus escolhe passar por ali, porque ele sabia das pessoas que iria encontrar pelo caminho e de como elas necessitariam da presença e da graça de suas mãos salvadoras e curadoras sobre a vida delas. Então, Jesus é aquele que atende às súplicas que lhe fazem. Ele passou por Decápolis e então diz que trouxeram-lhe um surdo pedindo a ele que atendesse aquele homem. Ele parou e ele deu atenção àqueles que trouxeram-lhe o surdo. Alguém se importou com a situação daquele surdo, daquele homem que não ouvia e que, diz o texto, falava com muita dificuldade. As pessoas nem podiam entendê-lo. E então, eles buscaram a Jesus na esperança de que, intercedendo por ele, Jesus lhe atenderia. Ele não tinha mais esperanças, o surdo, mas aqueles que o levaram a Jesus, o levaram com muita esperança. E então Jesus olha para aquele homem. Jesus vê como ele era um homem sofrido, um homem que era ridicularizado, era desprezado, era motivo de chacotas. Ninguém lhe ouvia, ninguém lhe respeitava, ninguém lhe dava valor. Mas alguém sentiu no coração que podia levá-lo a Jesus e que Jesus poderia trazer esperança para o seu coração. E eles foram e puseram ele na presença de Jesus. E suplicaram a Jesus. E Jesus atendeu a súplica daqueles homens e tomou aquele surdo pelas mãos. Que coisa maravilhosa! Que ato generoso, amoroso e gracioso de Jesus. Não desprezou, não ignorou, não deixou aquele homem sem resposta, sem esperança, sem salvação. Jesus atende a nossa súplica. Jesus atende a sua súplica. Jesus atende às nossas necessidades e até a nossa intercessão por outros que nós encontramos e que necessitam de estar na presença também de Jesus Cristo. E Jesus, então, nos conduz a um lugar onde ele pode nos atender com privacidade e com particularidade. O texto diz, então, que trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Então Jesus, tirando-o à parte dentre a multidão, cuidou dele. Jesus saiu com aquele homem do meio daquela pequena multidão, porque ele queria não só curar o homem,
não só realizar um milagre, ele queria dar atenção. Ele queria resgatar no coração e na alma daquele homem a sua estima, resgatar o seu valor, resgatar a sua expectativa de futuro, de vida. Jesus queria mostrar para ele o Deus presente na vida dele. Jesus queria lhe dar vida, muito mais do que curar uma doença. Então, ele levou ele à parte. E fazendo assim, Jesus estava demonstrando para todos que o modo dele atender nossa súplica é cuidando particularmente da nossa vida. Então, ele o levou à parte. A multidão é um fenômeno que às vezes atrapalha a obra de Deus e muitas vezes atrapalhou a obra do Senhor Jesus Cristo. As terras da Judéia, da Samaria e em muitas regiões gentílicas, quando alguém aparece fazendo algum tipo de promessa, e especialmente prometendo curas, as multidões afluem e as pessoas propagam e elas vêm em direção para, quem sabe, receber o milagre. Então, este modelo de comportamento atrapalhava Jesus, porque Jesus não veio para cuidar de multidão. Jesus veio para cuidar de pessoas. E então, por isso Jesus vai para um lugar à parte, tirando-o à parte dentre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. Olha como Jesus é atencioso e como que ele não tem qualquer tipo de preconceito ou de nojo das pessoas. Ele se aproxima, ele toca, ele põe da sua saliva na boca daquele homem, ele coloca os seus dedos dentro das orelhas dele. Ele é o Deus Criador também. Ele é o Deus Salvador. Ele é o Deus que ama, é o Deus que quer tocar a sua criatura, é o Deus que quer resgatar as vidas, é o Deus que quer transformar o homem. É um Deus que quer se aproximar. E por isso Jesus veio ao mundo, para fazer Deus presente e para se aproximar e para abraçar suas ovelhas. Jesus está conosco. Jesus está junto de cada um de nós. É assim que ele quer cuidar de nós. Ele quer nos tocar também. Sabe por quê? Porque Jesus conhece o nosso sofrimento. Jesus conheceu o sofrimento daquele homem. Eles disseram que ele era surdo e que falava com dificuldade. Mas Jesus não queria ouvir isso de terceiros. Jesus queria tratar disso pessoalmente com aquele homem. Jesus queria saber dele qual era o problema e como é que ele se sentia. Então, Jesus compreendeu o sofrimento, a mágoa que aquele homem trazia na alma, por ter sido muitas vezes recusado, rejeitado, empurrado para o lado, desmerecido, ignorado. Aquilo que era a sua história de vida, de conviver com pessoas que riam dele, de conviver com pessoas que o tratavam com estigma, com preconceito, de conviver no meio de quem o considerava um deficiente, inferior, a quem Deus não tinha dado os dons perfeitos, a quem Deus tinha recusado dar a audição. Ora, os homens que viviam em torno dele eram aqueles que não se importavam com ele. Ele era alguém que trazia a alma cheia de mágoas, de medo,
de sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição. Jesus quer tratar tudo isso na vida daquele homem. Jesus não quer tratar da surdez dele. Jesus não quer tratar simplesmente da dificuldade dele falar. Jesus quer tratá-lo por inteiro. É assim que Jesus trata conosco. Ele quer nos tratar por inteiro. Às vezes ficamos a pedir de Jesus alguma coisa que sentimos que falta em nós, ou que gostaríamos de fazer, mas Jesus não quer tratar de coisas que nós às vezes sentimos, aspectos particulares. Ele quer tratar de nós no seu todo. Jesus poderia ter apenas dado uma ordem para que ele se voltasse, para que ele, voltasse a ouvir, a falar perfeitamente, sem ter tocado nele. Mas Jesus quis tocar os seus ouvidos, quis tocar a sua língua. Jesus quis dar a ele uma demonstração profunda de amor de Deus para com a vida dele. Compaixão, atenção, cuidado. É assim que Jesus trata conosco. Aquele homem ficou no passado, mais de 2000 anos, já está na glória com Jesus. Mas a experiência dele com Jesus e o ato simbólico de Jesus tratar daquele modo com ele, isto ficou para que nós pudéssemos compreender como Jesus trata conosco também. Não somos melhores do que um surdo ou um mudo, não. Mas somos pessoas que têm também suas lutas, suas angústias, seus medos, trazem uma história e que precisam de Jesus a tocar nos nossos ouvidos, a tocar na nossa língua, a tocar no nosso coração, a tocar naquelas partes que nos trazem muitas vezes a dor, a vergonha, o sentimento de inferioridade, sentindo-se desprezado. Pois bem, Jesus faz algo mais. Jesus, diz o texto, suspirou. Essa é uma atitude, uma expressão profunda, maravilhosa. Ele e o homem surdo. E ele, com as mãos sobre aquele homem, sua mão sobre os ouvidos dele, e Jesus olha para o céu e suspira sobre ele. Suspira e diz, Efatá. Esta palavra no hebraico, ela tem o sentido de um suspiro. E ela significa, abre boca, fala, porque foi para isto que Deus o criou. Deus criou o homem com ouvidos, com boca, com todos os seus órgãos, para que eles se expressassem, fossem órgãos da expressão humana. E Jesus então diz àquele homem, à boca daquele homem, abra-te. É muito maravilhoso sabermos que aquele homem agora passa a glorificar a Deus, que ele passa agora a testemunhar do que Jesus fez na vida dele. E Jesus então olhou para os céus. É assim que Jesus sempre faz. Ele traz para nós aquilo que ele trouxe do céu. E ele olha para o céu e transfere para aquele homem a graça do céu na sua vida. O milagre vem do céu. Aqui o próprio Jesus suspira sobre aquele homem. É o fôlego divino sobre ele. É o sopro divino sobre ele. É o dom da fala sobre ele. A fala é um dom de Deus. É um dom glorioso de Deus. Todos os animais e toda a criação emitem sons. E o homem é aquele que tem o dom da perfeição do som. Não só quando canta, quando louva a Deus,
mas sobretudo quando fala de si, quando ele pode expressar o que tem dentro da sua alma e diante de Deus. Então Jesus ajuda aquele homem a romper o silêncio, abriu os seus ouvidos, operou na sua fala. Jesus tratou aquele homem com amor e com poder. Jesus sabia o segredo que haveria de corrigir a surdez daquele homem. E Jesus ganhou a confiança dele, e depois ele não podia parar de contar o que Jesus fez por ele. Meus irmãos, Jesus é a coisa mais importante da nossa vida. Jesus é o dom mais maravilhoso que nós recebemos. Não podemos parar de falar a respeito do que Jesus tem feito na nossa vida. Jesus é maravilhoso para nós. Jesus é presente em nós. Jesus lhe deu suspiro, voz, palavra, esperança, salvação. Jesus lhe deu uma nova vida. Agora, por último, Jesus é reconhecido por aqueles que estão ali de uma forma magnífica. Jesus disse àquele homem para ele não contar para ninguém, disse àqueles que o trouxeram para que também não contassem, não divulgassem o que havia acontecido, mas era tanta a vontade, a alegria, o contentamento daquele ex-surdo e dos que o trouxeram a Jesus, que eles irromperam anunciando por todas as partes o que Jesus fizera por eles. Então, a admiração tomou conta de todos que ouviam. E diz o texto no verso 37 que eles, admirando-se sobremaneira, eles diziam: ele faz tudo muito bem. Ele faz ouvir surdos e ele faz falar mudos. Eles reconheceram o quanto Jesus era maravilhoso. Jesus conduz todas as coisas de forma esplêndida também em nossas vidas. O povo ficava simplesmente maravilhado. Aquele povo tão maltratado, já tantas vezes enganado, que não tinha expectativa de dias melhores, que as coisas boas nunca lhe aconteciam, que esperavam sempre o pior. Mas quando Jesus chegou e eles puderam ver o que Jesus fazia e puderam ouvir o que Jesus ensinava, a vida deles mudou. Entenderam que havia algo bom, de que Jesus lhes trazia a esperança, a fé de volta. Então, deixe que Jesus traga coisas boas para a sua vida. Eu disse no começo que Jesus escolhia os caminhos por onde ele queria passar. E ele escolheu dar a volta e descer pelo outro lado do Jordão, naquela região de Decápolis, porque Jesus conhecia de antemão que ali haveria um homem necessitando da sua presença e do seu poder. Jesus sabe onde nos encontrar. Jesus conhece as nossas vidas. E nós precisamos de Jesus conosco. Nós precisamos de Jesus no lugar onde nós estamos. Nós precisamos de dar lugar a Jesus em nossas vidas. Abre o seu coração para Jesus. Veja como ele é bondoso em nos tratar. Veja como ele é amoroso em cuidar de nós. Veja como ele nos conhece. Veja como ele quer nos tocar com as suas mãos. Veja como ele quer comunicar conosco o seu amor, o seu perdão, o seu poder. Enfim, Jesus nunca se desvia de nós. Sua situação pode estar na mira de Jesus. E queira Deus que cada um de nós aqui possamos estar na rota de Jesus. E Jesus vai passar por nós. E Jesus vai mudar a nossa vida. E Jesus vai trazer consolo, cura, salvação, perdão, todo o cuidado celestial para as nossas vidas. Esteja com Jesus no lugar à parte.
Ele vai cuidar das nossas vidas neste momento de tanta dor, de tanta luta, de tanto sofrimento. Que Deus abençoe. Deus abra os céus sobre a sua vida e que Jesus possa tocar em cada um de nós, lá onde nós necessitamos da sua mão penetrando, lá naquelas feridas que precisam ser curadas, lá na alma que precisa de ser regenerada, resgatada e carregada de esperança. Deus abençoe a todos. Um abraço.